Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Marcela Dias. Já coloquei um vídeo me apresentando aqui na plataforma, mas vou me apresentar novamente. Sou formada em Educação Física pela Unifap, onde também fiz mestrado em Ciências da Saúde. E atualmente, além de dar aula aqui na EAD com vocês, também ministro aulas no curso de Educação Física da Faculdade Madre Teresa, que fica em Santana, aqui no Amapá. A nossa primeira aula síncrona é sobre a retrospectiva, uma retrospectiva histórica do lúdico, que inclusive tem um fórum, né? Vocês fizeram uma atividade, uma tarefa a respeito dessa temática, onde no fórum vocês deveriam fazer discussões, né, discutir sobre essa retrospectiva histórica. Então, subtende-se que vocês já leram essa unidade do nosso livro, que está na biblioteca virtual, ok? E a tarefa também que consistia na elaboração de um texto sobre a retrospectiva histórica que está no texto, né, no livro de Marcelo de Brito, disponível para vocês aqui na plataforma, ok? Então, diariamente, semanalmente, nós iremos estar presentes aqui através da aula síncrona, né? Estarei postando vídeos para vocês, para que o entendimento da nossa disciplina, dos assuntos, consiga ser repassado para vocês de uma maneira mais clara. Eu vou tentar fazer uma síntese, na verdade, dos nossos conteúdos, certo? E espero que vocês consigam compreender da melhor maneira possível. Pois bem, vamos dar início à nossa aula. O objetivo dessa nossa aula é fazer uma retrospectiva histórica do lúdico, como eu já falei para vocês. Então, nós iremos iniciar trazendo um conceito básico do que é o lúdico, né? O lúdico ele é a nossa base da disciplina, né? O nome da nossa disciplina é Jogos e Educação Física. Então, de acordo com o nosso livro de Marcelo de Brito, lúdico é toda manifestação advinda de nossa essência, que nos impele a brincar, a jogar, a se divertir. Então, o lúdico, né, esse conceito, ele é um conceito mais amplo, né, de entretenimento, de diversão, de brincadeira. E o lúdico engloba o brincar, o jogar, o brinquedo, né? Então, ele é um conceito mais amplo. E dentro desse conceito, nós vamos discutir também o que é o jogo, qual é a diferença do jogo para a brincadeira, para o brinquedo, existe diferença? Vocês sabem qual é a diferença de jogo para esporte? Jogo é esporte, esporte é jogo. Então a gente vai ter um pouco dessa discussão futuramente, ok? Mas vamos começar aqui pelo lúdico, que é o nosso tema principal da aula de hoje, ok? Então, a partir desse conceito, né, de que o lúdico é tudo aquilo que nos traz divertimento, diversão, brincadeira, jogar, enfim, momento de descontração, né? E aí a gente vai fazer agora uma breve retrospectiva histórica. Começamos aqui pela primitividade, lá na pré-história. Na pré-história, a imitação representava a maneira mais natural de ensinar e de aprender. O que isso significa? Significa que na pré-história ainda não existia uma educação formal, né, como existe hoje, escolas e toda essa estrutura. Então, como é que as pessoas, no homem primitivo, ele aprendia? Ele aprendia por meio da imitação. Então, o dia a dia desses homens estava muito ligado à questão de sobrevivência, né? Eles precisavam sobreviver e para isso eles precisavam caçar, né? Então, como é que eles ensinavam os filhos a caçar, né? Pela imitação. O pai ia lá, fazia e o filho ia lá e imitava. Era dessa maneira. E com o desenvolvimento da agricultura, né?
teve a necessidade da organização de um espaço, da organização de um tempo, do estabelecimento de papéis. Então, quando começou o desenvolvimento da agricultura, o homem se viu sobre uma necessidade de se organizar melhor. Era uma necessidade que aquele contexto o obrigava, né, a ter. Então, a partir disso, por exemplo, a mulher já começou a ter o papel de cuidadora do lar, de cuidar dos filhos, de cuidar dos materiais, de preparar também defensores e também atacantes das suas riquezas. Então, eles precisavam proteger as suas riquezas, né? Enfim. E a vida, nesse contexto, ela era resumida à sobrevivência, né, em torno da sobrevivência. Então, eles tinham pouco tempo para invenções, eles tinham pouco tempo para refletir sobre a vida, para pensar melhor de como poderia fazer uma colheita melhor, né? Então, a construção do conhecimento, ela adivinha das experiências que o próprio meio impunha, né? Então, eles não paravam ali para estudar. O conhecimento que eles tinham era do próprio contexto, do próprio dia a dia que aquelas pessoas tinham. E aí, com o passar do tempo, né, as pessoas elas foram adquirindo mais conhecimento sobre ferramentas de agricultura e tudo mais. E o acúmulo desse conhecimento, ele possibilitou mais tempo para invenções. Então, se a pessoa ela já tem uma experiência maior, né, ela já faz tanto aquilo que ela já adquire experiência, então sobra um pouco de tempo, ela começa a tentar melhorar a maneira como ela está trabalhando, né? E aí o lúdico está presente nesse contexto. Então eles não paravam para ter um momento de lazer. O lúdico estava presente nesse contexto do trabalho em si. Então o lúdico ele já estava ali presente, ainda que de maneira inconsciente, né? O homem não pensava, eu vou ter o meu momento de lazer, vou ter o meu momento lúdico. Não, não era assim que funcionava, né? O lúdico ele estava ali presente no momento do trabalho. Então, enquanto eles estavam trabalhando, já tinham uma experiência, um conhecimento sobre aquelas técnicas, e aí eles foram aperfeiçoando. O surgimento dos jogos, ele se deve muito também aos embates pela sobrevivência, principalmente a guerra, né? Porque o jogo ele tem essa característica de ataque e de defesa, assim como na guerra, né? Durante as guerras, que a guerra, na verdade, ela sempre esteve presente na vida do homem, né? Tanto hoje como desde lá da pré-história. Então, infelizmente, né? Então, a guerra ela trouxe também um papel importante dentro do jogo, porque os jogos eles têm essa característica de uma hora atacar, outra hora defender, e aí a guerra em si, esses elementos da guerra de ataque e defesa, também influenciou muito nos jogos, nessas características dos jogos. E agora a gente passa aqui para o lúdico no contexto da antiguidade. Então, como era que funcionava o lúdico na antiguidade? Com o desenvolvimento, com o melhoramento das ferramentas de trabalho, de agricultura, né, teve também o desenvolvimento da moradia, do alimento, do vestuário, dos utensílios. Houve uma melhora nesses aspectos e até uma implementação melhor de uma moradia, né, de um vestuário, de utensílios. Isso tende a melhorar, né? Então, de acordo com o trabalho deles, isso foi melhorando, se desenvolvendo, evoluindo. E por isso também houve um crescimento populacional, né? As pessoas elas começaram a conviver no mesmo ambiente, na mesma tribo, e esse crescimento populacional, ele teve a necessidade, né? Ele obrigou o homem a de novo, né, ter a capacidade de ordenar e de organizar aquele contexto que ele vivia, aquela comunidade em que ele estava inserido. Então, né, não dava para ter um crescimento
populacional, muita gente no lugar, sem o mínimo de organização. Então, o homem ele se viu de novo obrigado a se organizar, a ter uma ordenação, a uma organização no lugar em que vive. E por isso, né, pelo aumento de pessoas vivendo numa mesma região, teve o aumento da produção, né, mais pessoas para trabalhar, consequentemente, mais força de trabalho. Né? Então, como as pessoas começaram a trabalhar, mais pessoas trabalhando, houve mais tempo disponível para outras atividades que não fossem apenas de produção material, como era lá atrás, né? Que as pessoas elas se dedicavam apenas na sua subsistência, né? Na agricultura, não tinham tempo para fazer outras coisas, não tinham tempo para criações, né? Para pensamentos, enfim, para parar para refletir. Não. E aqui isso começa a acontecer por quê? Porque há um aumento, né, de pessoas ali vivendo no mesmo lugar, e aí existe aquele sentimento de colaboração, um colaborando com o outro em conjunto, todo mundo trabalha, e aí, né, consequentemente, tem um tempo disponível para outras atividades. O acúmulo de saberes e a capacidade de pensar, né, com o acúmulo desses saberes, dessas experiências, de tanto eles fazerem aquelas mesmas coisas, eles acumulam saberes, eles acumulam experiências. Então, a partir disso, né, vem a discriminação de funções. Então, eles começam a estabelecer funções dentro daquele contexto em que eles viviam. Então, existe a ruptura entre o trabalho físico e o trabalho mental. Então, a partir desse crescimento populacional, né, várias pessoas trabalhando juntos, começaram a ter mais tempo para pensar, mais tempo para fazer outras atividades, se não trabalho, e a partir daí elas começaram a distinguir funções. E é a partir daí que começa o trabalho escravo, né? Porque nós temos a divisão social, né, da população. Então, a divisão social da produção começou a fazer parte da identidade do grupo. Então, eles começaram a identificar quem faria o trabalho mais braçal, mais manual, né, de carregar, de fazer força, e quem ia ter aquele trabalho mais intelectual, mais de pensar, mais de inventar, né? E aí a gente passa de um movimento mais, um pensamento mais coletivo, como eu falei para vocês, né, que os homens eles tinham aquele pensamento de colaboração, um colaborando com o outro, trabalhando junto, e a partir de agora não, né, ele já tem um pensamento mais particular, né? Cada um já reconhece o seu papel. Eu tenho meu trabalho que é mais intelectual, meu papel é fazer invenções, é tentar melhorar ferramentas, é tentar melhorar a vida, né, a vida em comunidade, e o seu papel não, o seu papel é carregar, o seu papel é martelar, o seu papel é, enfim, fazer trabalhos manuais. Então, aqui já começou a ter essa distinção, né, do coletivo para o particular. E aí, começou também a ter o domínio de uns sobre os outros, né? Mais conhecido como escravidão. Então, as pessoas que tinham esse papel, né? Esse trabalho mais intelectual de pensar, de inventar, de melhorar, elas se sentiam, né, superiores àquelas pessoas que tinham um trabalho mais braçal, mais manual. E aí, assim que começou, né, a escravidão. E quais foram as consequências, né? Será que houveram consequências dessa expansão da propriedade privada e da sociedade de classes, né? Então, nós tivemos sim algumas consequências, né, que vocês já devem ter lido em algum lugar, já devem ter o conhecimento um pouco sobre isso, mas eu vou destacar aqui o aparecimento de religiões e distintos deuses, tá? Distintos deuses, com essa divisão
das classes, né, com essa divisão de trabalho, do trabalho mais intelectual, do trabalho mais braçal, também teve aparecimento de religiões, distintos deuses, da autoridade paterna, né, o pai como autoridade no lar, na sua família, da submissão das mulheres, isso também surgiu, também foi uma consequência dessa divisão social, da separação entre trabalho braçal e intelectual, né, que até hoje nós temos essa separação do trabalho mais braçal, do trabalho mais intelectual. A educação de única e global transforma-se em fragmentada e específica, associada à condição social da pessoa. Então, eles começaram, né, a tratar as pessoas de maneiras diferentes, de acordo com as suas classes, as quais elas estavam inseridas. Então, as pessoas que tinham mais uma classe acima, elas tinham uma educação, né, uma educação melhor, e aquelas pessoas que não tinham tantas condições assim, tinham uma educação inferior. Então, era assim que era calculado, né, que era organizado. Então, resumindo aqui, a relação de produção e trabalho, né, trouxe novas técnicas, né, novas ferramentas de sobrevivência, enfim, do que é utilizado no dia a dia, do que era utilizado no dia a dia. E essas novas técnicas, elas trouxeram mais acumulação de material, né? Elas trouxeram um acúmulo de material. Esses materiais, eles começaram a ser trocados, né? Eles faziam a troca, né? Ampliando o acúmulo de recursos. E essa ampliação de acúmulo de recursos, né, de riquezas, ela trouxe consigo o ócio, né, que é aquele tempo livre que a pessoa não está exercendo nenhuma atividade. E o ócio, né, esse tempo livre, trouxe elaborações de materiais, né, ele possibilitou que as pessoas elaborassem materiais, também não materiais, né, produtos não materiais, e novas experimentações na utilização de outras matérias. E assim, né, esse tempo livre, ele também está interligado com a atividade lúdica, né? Só que a atividade lúdica, ela era uma regalia da nobreza, né? Por que ela era uma regalia da nobreza? Porque as pessoas que tinham uma classe social mais baixa e que tinham um trabalho mais braçal, elas não tinham, né, tempo livre, elas não ficavam no ócio, porque elas estavam todo o tempo trabalhando, então elas tinham pouco tempo ou quase nenhum tempo para atividades lúdicas. Né? A atividade lúdica, o lúdico, as brincadeiras, enfim, um tempo de lazer, de descontração, era uma regalia da nobreza, porque, né, a nobreza tinha um tempo maior de ócio, tinha um tempo maior livre. E aí a nobreza ela conseguia ter mais atividades lúdicas no seu dia a dia. De acordo com o nosso texto, as guerras, né, elas aconteciam e fizeram parte do dia a dia das pessoas, né, eram frequentes. Então, as práticas físicas, elas eram largamente incentivadas e exercitadas para o corpo estar apto e disciplinado para o combate, mesmo que isso fosse alcançado através de castigos. Então, como as guerras eram frequentes, né, eles precisavam sempre estar aptos fisicamente para o combate. Então, desde aquela época já havia um incentivo, né, ao treinamento, à atividade física, à manutenção da saúde do corpo, para que as pessoas, para que principalmente os homens, estivessem aptos a ir para a guerra e, consequentemente, vencer ou defender as suas terras, as suas riquezas, o seu povo. Agora a gente vai entrar um pouco sobre, a gente vai falar um pouco sobre a questão do lúdico no contexto da Idade Média. Para quem não sabe, a Idade Média
ela ficou conhecida como a Idade das Trevas. E a gente já vai falar um porquê disso, por que ficou conhecida como a Idade das Trevas. Na Idade Média, a Igreja apropria-se do direito de determinar o que seria necessário e correto para a educação da sociedade. Então, no contexto da Idade Média, a Igreja Católica ela tinha um grande poder sobre a sociedade. Ela mandava e desmandava em tudo que acontecia, mandava e desmandava na educação, na sociedade, em todos os aspectos, né? E o que aconteceu com o lúdico, assim como outras manifestações artísticas, né? A igreja ela tomou para si a instrução da massa, né? E à custa de muita guerra, a educação cristã expandiu-se para toda a parte na Idade Média. A cultura clássica, intelectual, de origem greco-romana, submergiu, conduzindo o mundo ocidental ao que se denominou Idade das Trevas. Então, por que, professora, ficou conhecido como Idade das Trevas? Porque, como eu já falei para vocês, a Igreja Católica, que detinha o poder, né, que mandava e desmandava naquele período, né, mandava e desmandava na sociedade em todos os aspectos, né, políticos, de religião, econômicos, educacionais, enfim, a Igreja Católica que tinha esse poder. E aí, de acordo, né, com a concepção daquela época da Igreja Católica, todo e qualquer movimento artístico ou que não fosse ligado à religião, a Deus, era considerado profano, era considerado pecado. Então, existem poucos registros do lúdico durante a Idade Média. Por quê? Além do lúdico, né, ter sido pouco registrado, porque era proibido, qualquer manifestação de diversão era proibida, porque era considerado do mundo profano, pecado, como vocês queiram chamar. Houveram também a proibição de algumas outras atividades culturais, né? Houve a proibição, por exemplo, do atletismo, né? Houve a proibição da dança, né? Então, vários outros aspectos também foram proibidos durante a Idade Média, durante a Idade das Trevas, por ser considerado um pecado. Os movimentos reformistas desencadeados por Martim Lutero colocaram a Igreja Católica em crise, né? A famosa Reforma Protestante. Né? Então, a Igreja Católica ela começou a perder força nos seus dogmas e começou a ser questionada. Então, o lúdico ele adquiriria posteriormente, no futuro, uma força como qualidade humana. Então, nós vemos aí de um período em que o lúdico era quase que proibido, né? A diversão era considerada profana. E aí vem a reforma protestante, né, desencadeada aí por Martim Lutero, que colocam, né, a dúvida as crenças, as questões da Igreja Católica, né, começa a trazer para a sociedade algumas ideias que vão contra a Igreja Católica. E ela começa a entrar em crise, ela já começa a perder aquele poder todo sobre a sociedade. E aí, a partir disso, né, a gente começa um período chamado de Renascimento. Como ficou o lúdico no contexto da Renascença? No contexto da Renascença, né, a gente acabou de vir aí da Idade das Trevas, onde tudo era proibido. Aqui na Renascença já é o contrário, né? Já é por isso que tem esse nome, né, de Renascença, renascimento, né, como se viesse ressurgir. Né? Então desenvolve-se um interesse por uma educação voltada mais para princípios, né, para princípios mais humanos. Então, se antes era proibido, aqui no Renascimento, muitas coisas serão resgatadas, né? Inclusive questões de competição, de atletismo, de Jogos Olímpicos, tudo aqui vai ser resgatado. Rompe-se com a visão
a estética, dando-se lugar a uma concepção mais humanizada, risonha e prazenteira da existência. Formam-se cidades-estados, o comércio expande-se com as navegações, as descobertas de novas terras e riquezas aconteceram, valoriza-se a cultura e o conhecimento, como acabei de falar para vocês, que aqui no Renascimento houve, né, o ressurgimento de várias atividades que antes tinham sido proibidas, né, atividades culturais. Grandes nomes da pedagogia, como Rousseau, Pestalozzi e os enciclopedistas, são desse tempo. A luz, o conhecimento e a supremacia da razão eram buscados com intensidade. Então, essas são algumas características desse período renascentista. Nesse contexto, o jogo ele constituiria a categoria que possibilitaria a melhor relação entre o pensar e o fazer. Então aqui a gente já começa a ter uma valorização do lúdico, uma valorização do jogo, do jogar, do entretenimento, da diversão. Froebel foi quem deu consistência praxeológica às ideias de se educar através do jogo, quando criou na Alemanha o Kindergarten, ou como hoje a gente chama de jardim da infância, jardim de infância. No campo das ideias, o lúdico estava em alta, mas na prática, exceto em raras experiências, o que dominava era a transmissão mecânica de conhecimentos de maneira ainda coerciva, visando a formação para o trabalho. Então, aqui no Renascimento, nós temos a valorização do trabalho, né, da indústria. Então, a indústria ela estava em expansão, no ápice da sua expansão. Então, esse contexto de expansão da indústria, né, de produção, ele refletiu também na educação. Então, a educação, ela se tornou, nesse contexto, tecnicista, né? Voltada para as técnicas de trabalho, técnicas de produção, de maior produção. Então, qual era o objetivo naquela época? Produzir mais e em menos tempo. Então, esse contexto, né, essa visão capitalista, ela invadiu as escolas. Então, desde criança, desde a adolescência, enfim, no processo de aprendizagem da criança, ela já era preparada para produzir, ela já era preparada, as metodologias eram altamente tecnicistas, elas focavam apenas na técnica de produção. Então, o que importava ali naquele momento era a produção, era produzir o máximo possível em menos tempo. O capitalismo, na sua versão industrial, estava em franca expansão, como eu acabei de falar para vocês. Os defensores do lúdico na educação representavam uma corrente mais humanista. Então, nós tínhamos duas correntes nesse cenário, né? A corrente mais humanista e a corrente, né, mais pragmática, né? Quem faz parte dessa corrente mais pragmática são os defensores da educação instrumental, né, onde a formação para o trabalho era a tônica, né, era a importante. Então, nós temos aí duas correntes, a mais humanista, que defendia, né, a aprendizagem através do lúdico, da brincadeira, que queria ensinar a matemática através do lúdico, o português através do lúdico. Mas também nós tínhamos outra corrente de pensamento, né, que defendia essa educação mais tecnicista, mais instrumental. E adivinha quem saiu, né, ganhando aí? Qual foi a corrente que se sobressaiu nessa época? A instrumental, né? De acordo com a necessidade daquela época, de acordo com a visão daquela época, em que eles estavam interessados numa maior produção, a corrente mais pragmática foi a que se destacou nas escolas. Dessa maneira, o lúdico nada significava, né? Como vimos, o lúdico não tem finalidade ulterior, ele é inútil. Para
que eu vou colocar o meu filho numa escola que ensina através do lúdico se eu preciso mesmo de produção, né? Eu preciso mesmo de mão de obra, eu preciso de trabalho, eu preciso de trabalho técnico. Então, não faz sentido eu colocar, né, o meu filho para brincar na escola, ter momentos de diversão. Então, naquela época, né, não era útil, né, o ensino lúdico, a aprendizagem através do lúdico. O fato é que, diante do momento histórico, a ganância da burguesia em acumular riquezas subjugou a humanidade a um status de objeto dentro da produção, uma peça em meio às outras. Então é como se as pessoas elas fossem vistas apenas como objetos, né? E as crianças também estão inseridas nesse contexto, porque não estavam preocupados em realmente ensinar, né, em realmente a educação da criança, no desenvolvimento da criança. Estavam preocupados em que aquela criança fosse útil para a produção. E aí a gente passa agora para o contexto do lúdico na modernidade. Né? Então, nesse período, aconteceu uma verdadeira explosão de métodos ativos de ensino, cuja fundamentação estava nos ideais de liberdade, de individualidade, de trabalho cooperativo, de criatividade. Na sua aplicação, esses métodos visavam a uma estimulação cognitiva continuada e, em muitos, baseavam-se na dinâmica do jogo. Então, vejam bem, a gente veio aí, né, do Renascimento, onde a escola, né, elas se preocupavam com esse ensino mais técnico, e agora aqui na modernidade, né, surgem várias abordagens que vêm de encontro com essas metodologias tecnicistas, né? Inclusive, na educação física, vocês vão estudar mais à frente, em outra disciplina, vocês vão estudar sobre as abordagens, né, dentro da educação física. Então, surgem muitas metodologias ativas que vêm de encontro, né, que vêm contrariar essas metodologias mais tecnicistas. Okay? Dentro da educação física, a gente pode citar a abordagem desenvolvimentista, né? Temos a crítica emancipatória, enfim. Tá? No Brasil, esse movimento denominou-se de escola novismo ou escola nova. Tá? A escola nova ou escola novismo, ele trouxe esse embate com esse choque com as antigas metodologias tecnicistas que focavam nas técnicas. E agora, aqui na modernidade, surgem, né, essas metodologias ativas. Então, qual é o conceito de metodologias ativas? As metodologias ativas, elas focam no indivíduo, né, no aluno que está aprendendo. Então, eles colocam na metodologia ativa o indivíduo, o aluno, ele é o centro da aprendizagem. E ele deve ter uma aprendizagem ativa, né? Ele deve participar do processo de aprendizagem. Ele deve ser capaz de construir o seu próprio conhecimento, diferente lá da metodologia tecnicista, que focava apenas na técnica. Então, o aluno ele ia lá para a escola e o professor focava apenas na técnica, o aluno não tinha uma participação ativa e ficava só assistindo a aula do professor, como se o professor fosse o detentor, né, de todo o conhecimento e o aluno estava ali só para escutar, não tinha muito lugar de fala, de questionamento, enfim. Já aqui na metodologia ativa já é o contrário, né? O aluno tem total lugar de fala, ele pode debater com os colegas, trazer opiniões contrárias, enfim. O ensino ele está totalmente focado no aluno, né? E o professor ele passa a ter um papel de mediador, né? Então ele vai nortear o seu aluno para que ele consiga, né, ser capaz de construir o seu próprio conhecimento. E aí, dentro das metodologias ativas, nós temos metodologia de sala de aula invertida, temos o PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, temos a gamificação,
Isso aí já é assunto para outra aula, só estou trazendo para vocês aqui a mérito de conhecimento mesmo, tá? E agora na modernidade, né? No pós-modernidade, na verdade. No nosso livro, do autor Marcelo de Brito, ele traz uma reflexão bem profunda quando ele chega na pós-modernidade. Ele traz a pós-modernidade como apenas uma fase de transição, né? Como se não fosse um período da história, mas sim uma fase de transição para algo que vem no futuro, que ele ainda não conseguiu denominar. Mas ele traz a pós-modernidade como uma fase de transição. E o que ele traz como mais marcante na pós-modernidade? Nesse momento, podemos identificar traços marcantes da presença do jogo, perpassando o nosso dia a dia em todas as manifestações humanas. Então, ele diz que os jogos eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, e a gente consegue perceber isso, né? E ele também traz uma alusão, né, uma comparação, na verdade, entre o jogo e o que a gente está passando atualmente, né, com desastres naturais, guerras, enfim, ideologias. Então ele traz muito ele faz uma alusão ali, né, entre jogo e o que está acontecendo atualmente na nossa sociedade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós fizemos hoje uma retrospectiva histórica, vindo lá da pré-história até a pós-modernidade. Nossa próxima aula será sobre a diferença entre jogo, brinquedo e brincadeira. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.